Boa noite, tudo bem? Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. Antes de começar, quero lembrar a todos que se você perdeu algum estudo anterior, é só ir lá na página do Facebook da Bíblia ou no YouTube da Bíblia e você vai encontrar todos os estudos, todas as células virtuais também e também as nossas mensagens de domingo. Então, eu quero encorajar você a ir até lá e procurá-las para que você possa ser abençoado pela palavra de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de podermos agora estudar tua palavra, que possamos aprender as preciosas lições que tens para nós neste livro que vamos começar a estudar agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós começamos o estudo do livro de Josué. Josué é o sexto livro da Bíblia. Vimos que os 5 primeiros livros da Bíblia têm o nome de Pentateuco, 5 rolos ou 5 livros que foram escritos por Moisés. Agora chegamos ao sexto livro, e este conjunto de 6 livros às vezes é chamado de Hexateuco, os 6 rolos ou 6 livros. O livro de Josué, evidentemente, foi escrito pelo mesmo Josué, que era auxiliar de Moisés, embora os últimos capítulos certamente foram escritos por alguma outra pessoa, porque foram, mencionam a morte de Josué, evidentemente não foi escrito por ele, mas o livro como um todo sim, exceto o final e algumas outras pequenas partes, ok? Josué, de que se trata, ou do que trata este livro? No último livro que estudamos, Deuteronômio, vimos que o povo estava às margens do Rio Jordão, na planície de Moabe, prestes a entrar na terra prometida. Josué agora vai introduzir o povo em Canaã, a terra prometida. Então, o livro de Josué trata maiormente da conquista da terra pelo povo de Israel, a derrota de seus inimigos e a distribuição da terra pelas tribos de Israel. Para resumir, o livro de Josué pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte seria a entrada na terra prometida, indo do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 12. Ali nós vemos a preparação do povo para entrar na terra, para tomar a terra. Vemos a passagem do povo, quando eles atravessam o Rio Jordão a seco, da mesma maneira que tinham atravessado 40 anos antes o Mar Vermelho a seco. E a purificação do povo. A segunda divisão seria a conquista da terra, e vai dos capítulos 5, versículo 13, até o capítulo 12. Ali nós vemos a vitória revelada, do capítulo 5, versículos 13 a 15, e a vitória experimentada, do capítulo 6 até o capítulo 11. E a terceira parte é a posse da terra, que vai dos capítulos 13 ao 24. Ali nós vemos a divisão da terra entre as tribos, a contenda acerca do altar e o discurso e morte de Josué. Este é um livro muito importante para nós entendermos a Bíblia. Uma coisa muito importante também é o nome de Josué. Josué significa Yahvé salva, ou conforme se traduz em algumas Bíblias nossas, Jeová. Jeová salva. É o mesmo nome de Jesus. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua, que é uma alteração de Yehoshua, que é o mesmo nome. Significa também Josué. E Josué é o tipo de Jesus, porque ele foi quem levou o povo a conquistar a terra prometida. E em Jesus nós vemos exatamente isso. Se for possível, falaremos sobre isso mais tarde, mas Jesus é o que nos dá a vitória. Ele conquistou primeiro o pecado da cruz do Calvário, e ele nos dá o poder e a graça para vencermos o pecado em nossas vidas e para entrarmos na terra que nos está prometido, novos céus e a nova terra. Amém? Então, há vários paralelos entre Jesus e Josué, ok? Muito bem, o que mais podemos falar aqui nesta introdução? José, como já sabemos, era o assistente de Moisés, ele permaneceu nessa posição e ele assumiu a liderança, conforme nós vimos lá no final do livro de Deuteronômio. E agora ele é responsável por introduzir o povo na terra e conquistar a terra de Canaã. Josué era um militar.
além de ser assistente de Moisés, ele havia derrotado os amalequitas. A gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 17, versículos 8 e 16. Nós sabemos se ele havia já sido um militar no Egito ou não, mas ali ele se revelou um grande general. E depois veremos como ele continua sendo este grande general, dividindo os inimigos para poder conquistar a terra. Okay? Ele era da tribo de Efraim e ele percorreu a terra de Canaã junto com espiões de todas as tribos. Você deve se lembrar disso, não é? E quando eles voltaram, isto está em Números 14, 6 a 9, os espiões de 10 das tribos disseram: nós nunca poderemos conquistar esta terra. Os homens que aí habitam são gigantes, as cidades são fortificadas, seus muros são altos, e desencorajaram o povo. E por causa disso o povo peregrinou no deserto, até completar os 40 anos que Deus lhes deu como punição pela sua descrença e desobediência. Porém, Josué e Caleb, os dois se alinharam à promessa de Deus, dizendo: não, nós vamos entrar na terra e vamos conquistá-la, porque o Senhor já nos deu a terra e Ele nos fortalecerá para que nós a conquistemos. Então, Josué, já revelando o seu caráter, cerca de 40 anos antes. E antes da morte de Moisés, ele foi colocado pelo próprio Moisés como seu sucessor. Está em Números 17, 18 a 23, que também nós já vimos, né? E ele mandou o povo na conquista de Canaã. Né? Entre as suas qualidades estavam fé, ele era um homem de fé, coragem, muito corajoso, não é? Entrar numa terra onde havia vários reinos, as cidades eram cidades-estado, e havia exércitos ali com muita experiência de guerra. Ele também, outra característica dele também era a obediência. Ele obedeceu a palavra de Deus, que era para eles tomarem a terra, e ao longo do caminho, como todo homem, ele teve o seu momento, né, de talvez desânimo, mas o Senhor encorajou e ele foi obediente à palavra de Deus. E também outra característica dele é a sua devoção à lei de Deus. Nós veremos isso mais tarde. A data aproximada da conquista de Canaã é em torno do ano 1405 a.C., ok? Então, embora alguns estudiosos digam que mais provavelmente foi por volta do ano 1240 a.C., a maioria dos estudiosos evangélicos concordam que em torno do ano 1400 a.C. seria mais preciso, ok? E este livro, ele enfatiza a fidelidade de Deus em conceder a Israel a terra da promessa, a terra de Canaã, conforme ele muitas vezes tinha prometido. Lembra-se lá de Gênesis 13:15, e que Deus prometeu a Abraão que aos seus descendentes ele daria a terra de Canaã. Então nós vemos aqui o cumprimento da promessa de Deus. Deus é um Deus fiel. Quando ele promete, ele cumpre. Se você tem uma promessa de Deus, ela se cumprirá. Deus é um Deus que não mente. Ele é um Deus que é fiel às suas promessas. Amém? Outra coisa também que este livro enfatiza é a importância da palavra de Deus. No caso de Josué, a palavra de Deus que ele tinha era a lei, escrita por Moisés. E este livro também enfatiza a necessidade de obedecer a palavra de Deus. E por falar nisso, eu quero ler com você. Vamos ver Josué. Abra sua Bíblia comigo em Josué. A minha imagem está tremendo um pouquinho aqui. Pronto. Josué, capítulo 1. Vamos lá? Josué 1, versículos 6 adiante. Olha o que Deus diz a ele: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem lhe ordenou? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Gente, só esse texto aqui dá um estudo maravilhoso, dá uma pregação tremenda, né? Deixa eu ter aqui alguns aspectos. Primeiro, Deus diz para ele, mais uma vez, seja forte e corajoso. Deus sabe da nossa tendência de às vezes desanimarmos, de às vezes duvidarmos, não é? E ele então nos encoraja sempre, seja forte e corajoso. Mandamentos como não temas, não tenhas medo e seja forte e corajoso, que são mais ou menos semelhantes, às vezes sinônimos, aparecem na Bíblia 365 vezes, uma vez para cada dia do ano. Parece que Deus já sabia que nosso calendário tem 365 dias, para cada dia ele nos diz, não tema, eu estou com você, seja forte e corajoso, ok? Depois ele diz assim, você vai introduzir o povo à terra e eles vão herdar, conforme a promessa que eu fiz aos seus pais. Veja a fidelidade de Deus em cumprir a promessa. Estava olhando aqui um calendário, Abraão entrou na terra de Canaã por volta do ano 2090. E ela foi conquistada depois por Josué por volta do ano 1405. De 1400 a 2090 são aproximadamente 690. Então 685 anos aproximadamente se passaram. Mas Deus cumpriu o que ele tinha prometido. Às vezes a pessoa recebe uma promessa de Deus e acha que ela é imediata, ela vai se cumprir imediatamente. Não necessariamente. Porém, se Deus falou, ele vai cumprir. Amém? E depois ele diz assim de novo, seja forte, muito corajoso. Antes ele falou, seja corajoso, ele disse, seja muito corajoso. Deus sabia o que esperava Josué lá, as lutas, as batalhas que viriam na conquista da terra. Agora o que ele diz? Tenho cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, tenho cuidado de obedecer a palavra de Deus. Muitas pessoas querem as promessas de Deus, mas não querem a obediência à palavra de Deus. A maioria das promessas de Deus, da sua palavra, são condicionais. Há promessas que são incondicionais. Deus prometeu, ele vai fazer, acabou. Mas a maioria das promessas de Deus são condicionais. Se você fizer isto, eu farei aquilo, diz Deus. Há promessas que exigem a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus. E é isso que ele diz aqui. Olha, você seja cuidadoso em cumprir e obedecer toda a palavra que eu ordenei através de meu servo Moisés. Não é? Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Quem quer ser bem-sucedido? Todos nós, não é verdade? Todos nós queremos ser bem-sucedidos. E aqui ele nos diz claramente que a maneira de sermos bem-sucedidos do padrão divino, não necessariamente do padrão humano, é você obedecer a palavra de Deus. É você não se desviar da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Não é? Aí você será bem-sucedido por onde quer que você andar. Você será próspero. O que você fizer será abençoado por Deus. Aquilo que você colocar nas suas mãos será abençoado por Deus. Esta é a promessa que ele faz a Josué, e nós vamos ver que toda a Bíblia não é diferente. Não é? Deus diz que se nós somos obedientes a ele, haverá prosperidade, haverá paz, não necessariamente a prosperidade humana, porque prosperidade humana, quando se pensa só em dinheiro. Não, prosperidade é muito mais do que isso. A palavra prosperidade na Bíblia pode ser resumida da palavra, que eu até já mencionei aqui antes, shalom. Shalom basicamente significa paz, mas esta paz se estende a todas as áreas da nossa vida. Ter shalom é ter paz de espírito, paz de mente, como diz o americano, né? É você ter saúde, paz da sua saúde, você estar bem fisicamente, é você ter paz no seu lar, é você ver seus negócios prosperarem, é você ter a bênção de Deus integral. É isso que significa a palavra shalom. Por isso, muitas vezes, quando os judeus se encontravam, muitos ainda fazem hoje, eles diziam uns aos outros, shalom. Outro dia eu fui a uma sinagoga aqui em Los Angeles, e quando entrei, lá de dentro alguém me gritou, shalom! Segunda vez que eu encontrei essa pessoa, eu disse, shalom! Ele achou estranho, mas é uma saudação bíblica, não é?
Nós, os crentes, muitas vezes nos saudamos, dizendo uns aos outros, a paz, ó paz do Senhor, ou simplesmente paz. Jesus, muitas vezes, se dirigiu aos seus discípulos dizendo paz. O apóstolo Paulo, quando se dirigia aos leitores das suas cartas, dizia graça e paz. Então, palavra bíblica, a ideia por trás é a mesma, shalom, né? A paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz de Deus que está além das nossas circunstâncias, a paz de Deus que está além das nossas lutas, embora tenhamos lutas externas, dentro de nós reina a paz do Senhor, o shalom do Senhor. É disso que Deus está falando aqui. Você será bem sucedido se você obedecer a minha palavra. Depois ele diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Esta segunda parte do versículo nós até já mencionamos, né? Devemos cumprir, Deus espera que nós cumpramos o que está escrito da sua palavra. Mas ele diz algo aqui muito importante, nós não deixamos de falar as palavras dele e de meditar neste livro de dia e de noite. Você está lendo a Bíblia diariamente? Seja sincero. Você procura ler a Bíblia diariamente? Você fala deste livro diariamente? Ora, gente, se eu não leio a palavra de Deus, como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Muita gente me diz, pastor, como é que eu posso saber a vontade de Deus? Bem mais fácil de saber a vontade de Deus é aqui. Deus tem outros meios pelos quais revela a sua vontade, mas principalmente aqui. Como é que eu posso conhecer a Deus se eu não leio a Bíblia? Como é que eu posso conhecer o caráter de Deus se eu não sei quem ele é? Para que eu saber quem ele é, eu preciso ler a palavra dele. Devemos meditar nela de dia e de noite. Não é só ler, mas meditar, pensar, ruminar, para usar uma linguagem popular. O animal, por exemplo, como a vaca, come o alimento e depois fica ruminando. É a mesma coisa, eu leio a Bíblia e fico ruminando, fico pensando no significado e como aquilo se aplica na minha vida. Isso é muito importante também, que a gente medite na lei do Senhor, de dia e de noite, para cumprir tudo. Aí ele diz, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu conheço muita gente que é milionária e vive na miséria. Miséria espiritual, miséria mental, miséria psicológica. Eu cheguei a conhecer pessoalmente, mas uma viagem que fiz no Brasil, alguém me falou, pastor, vai visitar tal pessoa lá, em tal bairro, um bairro classe média alta, e gente de classe A, como se diz no Brasil, milionário, porém doente, não sai de casa. Não doente do corpo, mas da mente, síndrome de pânico, pastor, a pessoa nem sai de casa mais, não sei quanto tempo não sai de casa. Você pode ser um milionário, mas pobre, ok? Esta aqui é a verdadeira prosperidade, este aqui é o verdadeiro sucesso. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Agora ele diz aqui, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, 3 vezes. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Jesus fez a mesma promessa para nós. Estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Uau! E lá em Hebreus 13:5, uma repetição, inclusive, aqui, diz assim, eu nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Este é o nosso Deus. Está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida, né? Como diz o espanhol, las buenas e las malas, nas coisas boas, mas também nas coisas ruins. Vivemos num mundo que é afetado pelo pecado, e nós somos afetados, né? Mas ainda assim o nosso Deus está conosco em todo o tempo. Estarei com você, diz Deus, por onde você andar, se você fizer o que eu lhe mando aqui. Olha que coisa tremenda. Quantas lições num pequeno texto, não é verdade? Tem muito mais a aprender aqui, não é? E nós também vemos no livro de Josué a santidade de Deus ao julgar os pecados dos cananeus. E nós vamos falar mais sobre isso em outra ocasião, ok? Mas o nosso Deus é um Deus amoroso, mas também é um Deus justo. E ele traz julgamento sobre o pecado, sobre o seu pecado e sobre o meu pecado, e também sobre os pecados dos povos e das nações. Ele já fez isso no passado e ele fará de novo. Está fazendo hoje. Muitas nações ao longo da história têm sido julgadas. Não estou dizendo aqui que a situação da pandemia é julgamento de Deus, não estou dizendo isso, mas Deus faz isso de tempos em tempos. E no final haverá um julgamento, um juízo final
para todas as nações, quando todas as nações terão de prestar contas diante de Deus, bem como também todos os indivíduos prestarão contas diante de Deus. Está preparado para isso? A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? Sim ou não? Se você morrer hoje, onde você passará a eternidade? Onde você passará a eternidade? No céu e na nova terra, com Deus para todo sempre? Ou no inferno? É uma escolha que Deus lhe dá. Você pode escolher onde você quer passar a eternidade, se com Ele ou se longe dele. O que não dá é, como eu falei na terça-feira na célula virtual, andar com um pé nos caminhos de Deus e outro pé no mundo. Porque quem anda com um pé no mundo e outro no caminho de Deus, na verdade está com os dois no mundo. Ele está se enganando, se auto-enganando. É preciso fidelidade. É preciso que você tome a decisão de ser fiel a Deus, de seguir ao Senhor como seu único Senhor. Amém? Bem, como eu falei, temos muitas coisas aqui. Nessa primeira parte de Josué, do capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos a comissão de Deus a Josué, que é exatamente o que nós lemos aqui, quando Deus fala para ele: você vai entrar lá na terra, vai liderar meu povo para herdar a terra prometida, não é? Aí Josué manda o povo se preparar para entrar na terra prometida. Que coisa linda, não é? E ele fala assim: olha, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Olha que coisa linda, né? Mas é interessante que ele fala: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Deus fará maravilhas amanhã, mas para você receber as maravilhas amanhã, você precisa se santificar hoje. Se você não se santificar hoje, se você não se separar, não se consagrar a Deus hoje, você não verá as maravilhas de Deus amanhã. Mais uma vez aqui aquela questão das condições que Deus coloca. Vai fazer maravilhas? Você precisa se consagrar, você precisa se santificar, você precisa se separar. Esse santificar significa, conforme a gente já viu antes lá no livro de Levítico, é você se separar do mundo, se separar do pecado para servir a Deus. Amém? E também nós vemos aqui que quando Josué está para tomar a terra, primeiro ele manda 2 espiões. Ele tinha sido espião lá, lembra? Um espia junto com os membros das outras tribos. Agora ele manda 2 espias lá para observar a cidade de Jericó, que era a primeira cidade que eles iriam tomar, logo à entrada da terra prometida. Atravessando o Rio Jordão, ali já estava Jericó, uma cidade poderosíssima, fortíssima, com muralhas muito grandes, altas e também largas, não é? E ele mandou os espias lá para ver a estratégia, como general, como é que eles tomariam a cidade. E eles encontraram ali uma prostituta chamada Raabe, que os recebeu e os escondeu quando os homens da cidade vieram atrás dos dois. E eles fizeram um pacto com Raabe. Ela lhes falou: eu os protegerei se vocês me protegerem e a minha família, porque eu sei que vocês vão tomar essa terra, que o Deus de vocês já entregou a terra. Olha que coisa tremenda. E ela os esconde e eles relatam depois disso a Josué, e Josué falou: tá bem, nós vamos cumprir o que foi prometido. E eles tinham dito a ela: você coloca um fio de escarlate, um fio vermelho, aí na janela da sua casa, a casa dela era na muralha, então era fácil de reconhecer. E a sua casa será poupada, nós não faremos nada. Agora, por que uma prostituta? Porque foi uma prostituta que creu em Deus. Lembra que Jesus andava com as prostitutas? Não é que ele se envolvia com elas ou que ele concordava com o pecado delas, mas ele as amava, porque via que muitas delas tinham o coração quebrantado e queriam se converter e seguir a Jesus. E aqui foi a mesma coisa. E essa mulher se converteu ao Deus de Israel. E ela aparece depois na genealogia de Jesus. Gente, aqui é um dos motivos porque eu não acredito em maldição de família. Se fosse assim, Jesus seria um camarada muito amaldiçoado. Esta Raabe entrou para a genealogia de Jesus. Uau! Quando a pessoa se converte, ela é liberta de toda a maldição. Ela é liberta de todo o seu passado. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você não sabe, está em 2 Coríntios 5:17. Agora, a maldição, a vida das pessoas que não conhecem a Deus. Mas para quem serve a Cristo, toda a maldição foi quebrada lá na cruz. Amém? A Bíblia diz que Jesus quebrou a maldição lá.
Aleluia por isso. E Raabe entrou na genealogia de Jesus, como ela houve outra mulher, que depois também nós vamos ver, Ruth, que era uma moabita, era uma estrangeira, uma mulher desprezada aos olhos dos israelitas, ela também entrou na genealogia de Jesus. Então você veja, e os homens também da genealogia de Jesus não eram santos, não. Muitos deles foram terríveis, né? Mas se converteram, serviram a Deus e Deus cumpriu os seus propósitos. Amém? Para terminar aqui hoje, então, eles atravessam o Jordão. Isso está no capítulo 3, não é? Versículos 1 a 17, e de uma maneira maravilhosa. Ele manda que os sacerdotes vão à frente, levando a arca da aliança, e quando os sacerdotes tocam as águas do Rio Jordão, elas estancam, elas param, a parte para o sul corre para o Mar Vermelho, o resto fica represado aqui e eles atravessam a pés enxutos. Os sacerdotes ficam com a arca no meio do leito do rio, enquanto eles atravessam. E quando eles chegam ao outro lado, os sacerdotes passam também e a água volta. Mas antes eles colocam algumas pedras para simbolizar aquelas tribos e o que Deus havia feito ali por eles, como um memorial. Eles nunca mais iam ver aquele memorial, mas eles não queriam se esquecer de que foi Deus quem fez aquilo. E Deus tem maneiras diferentes de trabalhar. Já falei que a gente não pode colocar Deus numa caixa. Lá no Mar Vermelho, ele falou para Moisés, estenda a vara. E Moisés estendeu a vara e o mar se dividiu em dois e eles passaram. Aqui, né, eles precisavam tocar as águas primeiro. Os sacerdotes tiveram que tocar. E a partir do momento que eles tocaram as águas, estas pararam. Olha que coisa maravilhosa. Deus tem muitas maneiras de operar. Não podemos limitar a Deus. Não é? E eles atravessaram e celebraram. E lá também, depois do outro lado, eles foram circuncidados. Lembre-se que a circuncisão era o sinal da aliança, conforme a gente já viu lá em Gênesis, não é? O sinal da aliança de Deus com o povo de Israel. Então, muitos daqueles que tinham nascido no deserto não haviam sido circuncidados ainda. Então, para cumprir a sua parte da aliança com Deus, eles foram circuncidados. Não é? E ali apareceu também a Josué, o príncipe do exército do Senhor, que muitos pensam até aqui que é uma pré-aparição de Cristo. É uma cristofania, ou seja, uma manifestação da segunda pessoa da Trindade antes da sua encarnação em Jesus Cristo, que nasceu em Belém, ok? Então, uma teofania, uma manifestação de Deus, ou uma cristofania, manifestação de Cristo. Vamos encerrar por aqui. Olha quantas lições já aprendemos aqui. Deus abençoe a sua vida e, sobretudo, leia a Bíblia, medite nela dia e noite e cumpra o que nela está escrito, porque só assim você será bem-sucedido e prosperará. Deus te abençoe. Vamos orar. E se você também não recebeu a Cristo, quero orar com você agora para que você realmente faça uma decisão por Jesus nesta noite. Ou quem sabe você fez lá no passado e se afastou. Esta é a noite, a hora, a oportunidade da reconciliação. Vamos fazer isso agora? Senhor, muito obrigado por todos os que nos ouvem, todos que nos assistem. Abençoa cada vida, abençoa cada família, que todos nós possamos, Senhor, ser não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, colocando-a em prática, pois só assim seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos e prosperaremos. Oh Deus, muito obrigado. Ajuda-nos a andar e a viver à luz da Tua palavra, obedecendo-te em tudo. Capacita-nos para isso, pelo Teu Espírito Santo. E, Senhor, eu oro por aqueles agora que ainda não receberam Jesus como seu único Senhor e Salvador, ou que precisam de uma restauração da sua confissão de fé. Ore comigo, você que está nessa situação. Diga, Senhor, reconheço que sou pecador, tenho andado longe de Ti e dos Teus caminhos e da Tua palavra. Nesta noite, recebe-me de volta. Perdoa-me os meus pecados. Purifica-me de todos eles com o sangue de Jesus e introduz-me da Tua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus te ajude a ser fiel todo o tempo. Lembrando que domingo teremos nosso culto às 5 horas da tarde aqui em Los Angeles, 9 horas da noite, horário de Brasília. Terça-feira, nossa célula virtual, 7h30, Los Angeles, 11h30, horário de Brasília. E quinta-feira de novo, nosso estudo bíblico virtual, que tem sido uma bênção, não é verdade? Aqui, mesmo horário, 7h30 daqui, 11h30 de Brasília. Mas lembrando também que nas quartas-feiras agora nós temos o Bíblia Kids. Você pode assistir também no Facebook e no YouTube da Bíblia, um vídeo pequeno,
para crianças de diferentes idades. São 2 vídeos, na verdade, pequenos, um seguido ao outro, e com o mesmo tema, para as crianças menores, para as crianças maiores, e, na verdade, para crianças de todas as idades, como você e eu, tá bem? E também estamos nos podcasts. Alguma pessoa me escreveu dizendo que tem ouvido os nossos podcasts, muito obrigado. E eu sei que vários estão ouvindo, né? Está lá na plataforma da Apple, parece que já está no Deezer, Google, e muitas outras, Spotify, muitas outras plataformas, tá bem? Deus te abençoe. E agora também vamos começar a introduzir algumas coisas no Instagram. Instagram da Bíblia, procure lá. Você vai encontrar já algumas coisas que vão ser postadas lá também, inclusive o trabalho com as crianças também, tá bom? Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada pelo Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior